Bom dia a todos, bem-vindos de volta, feliz 2021. Nosso ano vai encerrar à distância. Esse módulo 3, nós vamos concluir a nossa disciplina, então nos veremos presencialmente apenas no terceiro ano. Espero eu, né? Porque eu acho que vai demorar ainda pra gente voltar presencialmente, já que a vacina tá a passo de tartaruga. Para vocês terem ideia, aqui em Niterói, essa semana estão vacinando as pessoas acima de 90 anos. Eu tenho 37, então até chegar a minha vez vai demorar um pouquinho. Na cidade do Rio também, estão vacinando essa semana as pessoas acima de 90 anos. Mas uma hora vai chegar a nossa vez. E aí a vida tenta voltar um pouco ao normal. Enquanto isso, espero que vocês estejam se cuidando. Lembrando sempre que pode ser que você não seja afetado pela doença, porém você é um meio de passar para os outros, né? Você é um vetor de transmissão. Então, quando a gente está cuidando de nós mesmos, nós também estamos cuidando dos outros, certo? Então, cuidem-se e cuidem. Então, como eu disse no começo, esse nosso módulo vai corresponder ao terceiro e quarto bimestres. A gente vai continuar trabalhando ainda teoria do conhecimento, que é o tema desse ano todo. No primeiro módulo, nós vimos a filosofia medieval e espero que tenha ajudado vocês na catequese da escola dominical, ou então confirmar a fé cristã em vocês, ou até mesmo confirmar a não fé cristã. Então agora a gente vai ver a passagem da filosofia medieval para a filosofia moderna, o que aconteceu na história do pensamento para que a filosofia medieval não tivesse mais primazia diante do pensamento e fizesse com que a racionalidade e a ciência tomassem esse espaço de conhecimento verdadeiro. E a filosofia cristã fosse colocada apenas no âmbito da religião. Ainda que, acho que é importante ressaltar isso, a teologia ela era a disciplina mais importante das universidades europeias até 1800. Somente em 1800, quando teve uma grande reforma nas universidades, é que a teologia ela deixa de ser a principal disciplina e é o principal curso, né? O curso mais importante das universidades, e a filosofia ocupa esse espaço por um breve tempo. Tanto que, se vocês pesquisarem nas universidades europeias e americanas, sejam elas públicas ou privadas, vocês verão que elas têm o curso de teologia lá. Então, por exemplo, Harvard, uma grande e tradicional universidade americana, que está entre as principais do mundo, tem curso de teologia. Na Oxford,
né, Tübingen, Berlim, que são universidades alemãs, elas têm cursos de teologia. O que aqui no Brasil não tem, né? No Brasil a gente só tem o curso de teologia naquelas faculdades e universidades vinculadas a alguma instituição religiosa, como por exemplo a PUC. A PUC é a Pontifícia Universidade Católica. Então, em todas as PUCs você tem o curso de teologia. Da Universidade Metodista, né, de São Paulo. Então, lá em Londrina, por exemplo, tem na Unifil, que é vinculada à Igreja Presbiteriana. Em Maringá, também Paraná, tem a Cesumar, que é vinculada à Igreja Presbiteriana. Então, o curso de teologia aqui no Brasil, ele é vinculado a instituições religiosas. Você não tem nenhuma universidade pública que ofereça o curso de teologia. No máximo, você vai encontrar assim, nas universidades públicas um mestrado, né, um mestrado, doutorado em filosofia medieval, mas ainda não é teologia, né, é a filosofia medieval, e algum curso de especialização, mestrado, doutorado em ciências da religião, que também não é teologia, é um curso mais voltado para sociologia, antropologia. Então, ainda que a partir de 1500 a filosofia cristã e a teologia comecem a perder a sua autoridade de guiar os demais saberes, esse processo ele vai demorar 300 anos para se consolidar, né? Mas ainda assim a gente encontra, ainda hoje, né? Nós encontramos nas principais universidades do mundo, públicas ou privadas, cursos de teologia, tá? Inclusive muitos dos principais pensadores, né, hoje em dia, no mundo, tem passagem pelo curso de teologia dessas universidades. Enfim, só para dar esse panorama, né? É claro, o contato da filosofia cristã, ela continua acontecendo, né? Como já falei para vocês, nós temos alguns filósofos cristãos importantes na contemporaneidade, vivos ou não, né? Eu vou lembrar de alguns não vivos, são os mais famosos, por exemplo, um filósofo cristão, Karl Jaspers, um filósofo alemão existencialista, Emmanuel Mounier, filósofo cristão também, francês, que fazem uma filosofia com base cristã, né, com fundamentos cristãos. E claro, filósofos cristãos que não fazem filosofia cristã, né, mas que se autodeclaram cristãos. Talvez no Brasil o cara mais famoso que faça filosofia cristã, mais famoso, popular, né, popularmente mais famoso, seja mas se bem que ele não faz filosofia cristã, não, ele se anuncia como cristão, que é o Olavo de Carvalho. Ele não faz, ele diz, né, que não faz filosofia cristã, mas ele sempre faz questão de afirmar que ele é cristão católico e algumas das reflexões dele são dedicadas a demonstrar que o cristianismo é correto, é lógico, é coerente e é a fé verdadeira. Bom, então a gente vai ver esse fim da filosofia medieval e o início da filosofia moderna. E aí a gente vai ver alguns principais pensadores da filosofia moderna, que é o René Descartes, que é famoso pela frase penso logo existo. Vamos ver o John Locke e o Francis Bacon, que são os pioneiros do empirismo, que vai ser uma das bases da ciência moderna e contemporânea. Vamos ver David Hume, e aí
se der tempo, a gente consegue ver ainda um pouco de filosofia da ciência, né? Que é a reflexão dedicada sobre conhecimento científico, seus fundamentos, a sua coerência, seus limites. E é isso, né? Burke é bom. Ele é bom, mas ele é mais para filosofia política, né? Não é que a reflexão dele é mais sobre filosofia política, né? João Gabriel, que comentou que o Burke é bom, né? O Burke é considerado o pioneiro, né, do pensamento conservador, porque quando teve a Revolução Francesa, o Burke defendeu que não deveríamos ficar tão animados não, com a filosofia francesa e na visão dele, a visão dele, a monarquia absolutista francesa deveria continuar, né? Ele é considerado o pai do conservadorismo. Bom, vamos lá. Então hoje as nossas aulas serão o mesmo esquema. Eu vou colocar o material na plataforma, né? Vou deixando o material escrito lá, vídeos, e vou aprofundando os conteúdos aqui nos momentos síncronos. E a avaliação vai ser a participação nos fóruns, do mesmo modo, tá? Se você ainda não respondeu algum fórum, dá tempo, eu não encerrei nenhum, tá? Tanto que até a RS1 foi responder os fóruns que você não respondeu, tá? Então, é tempo ainda de você responder os fóruns do módulo 1, porque eles continuam abertos. E a dica é a mesma, né? Não deixe acumular para depois não ficar aquele desespero, né? De fazer os exercícios. E também no final desse módulo 3, né? Não vai ter muito tempo para responder logo que acabar, porque eu tenho que encerrar as notas e entregar os diários, né? Para que sejam feitas as turmas no terceiro ano, tá? Então, o prazo que teve agora, esse prazo gigante que está tendo ainda para responder ao fórum, no módulo 1 não vai ter, nesse módulo 3, porque eu preciso encerrar as notas, né? Para dizer quem passou ou não na disciplina, tá? Então, não deixa acumular dessa vez. Alguma questão a respeito disso? Alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida? Se não tiver, eu vou para o conteúdo. Então vamos lá. Então hoje eu vou começar a falar sobre o nascimento da filosofia moderna, o fim da filosofia medieval e o início da filosofia moderna. Bom, lá por 1400, já desde metade de 1300, início de 1400, a Igreja Católica da época, né, que era a principal instituição política, era a principal instituição filosófica, cultural, né? A Igreja Católica Romana, era ela que determinava, né, os rumos do pensamento, da vida social. Isso falando da Europa, tá, gente? Da Europa Oriental. Nada do que eu falei de filosofia medieval diz respeito ao que estava acontecendo no Oriente, na Ásia ou na América. Na América, porque ainda haviam os povos
americanos, né? Os índios americanos. Os europeus não haviam desembarcado aqui ainda. Na Ásia, no Oriente Médio, né? É porque a gente tem o islamismo com mais força, então é outro papo, né? É outra filosofia, ainda que alguns filósofos se dedicassem ao estudo da filosofia grega, né? Como o Averroes e o Avicena, que é graças ao Averroes e ao Avicena que o Tomás de Aquino vai ter contato com o Aristóteles, mas é outro papo também. E na Ásia, né? No Oriente, ali na China, Japão, Tailândia, aquela região ali, o que predominava e predomina até hoje é o pensamento hinduísta, budista, né? Então, nada do que tudo que a gente fala de filosofia medieval ainda é Europa, tá? Sempre. Então, não é uma coisa mundial, certo? Por que só Europa? Porque é a Europa que vai herdar a filosofia grega, que é a que vai influenciar a gente. E por que a gente é influenciado pela filosofia grega e pela filosofia europeia? Porque os europeus vieram para cá e aí colocaram, né, digamos assim, o seu pensamento, impuseram o seu pensamento, já que vocês conhecem a história para cá, né? Os europeus, portugueses e espanhóis vieram para cá, causaram a morte dos nativos ou então os escravizaram e ou os nativos da América, os ameríndios, não eram considerados seres humanos, eram considerados animais, ou então o pensamento deles era considerado mal, né? Porque não era cristão. E, enfim, e aí houve um processo de educação dos povos aqui da América e aí nós acabamos pensando como os europeus, ou parecido com os europeus. Tá? Então por isso que a gente estuda essa história europeia, né? Por conta dessa influência. Bom, então no final, né, como eu falei, lá em 1350, 1400, a Igreja Católica começa a entrar em crise, crise política e crise de pensamento, né? Então vai ter todo a sua base de influência questionada por alguns movimentos. Político, por conta da reforma protestante que estava nascendo ali. A gente tem o Lutero como sendo o grande expoente, né? A grande face da reforma protestante, que vai acontecer em 1515, oficialmente, digamos assim, com o Lutero pregando as suas teses na porta de Westminster, 99 teses, se não me engano, que justamente era um questionamento a respeito de algumas doutrinas da Igreja Católica. 95 teses, isso, Davi, obrigado. 95 teses. Que era uma crítica, né, a algumas doutrinas da Igreja Católica que, segundo o Lutero, não condiziam com o cristianismo. A ideia do Lutero não era fazer uma ruptura com a Igreja Católica. Né? A ideia do Lutero não era criar o protestantismo, não era fundar a Igreja Luterana. Mesmo porque o Lutero não fundou a Igreja Luterana. Quem fundou a Igreja Luterana foram as pessoas que seguiram Lutero. Mas, então a gente vai ter ali a quebra, né, de alguns pontos do pensamento teológico da Igreja Católica, o questionamento à autoridade do Papa, e também o político, porque a gente os reis e os príncipes vão aproveitar esse momento de convulsão dentro da igreja
também para questionar o poder político papal. Que, por mais que o Papa não fosse oficialmente um imperador da Europa, digamos assim, né? Mas ele tinha grande influência nos governos, né? Era ele que mandava e desmandava nos governos dos reis. Mas apesar do Lutero ser essa face da Reforma Protestante, né, em 1515, 1519, o questionamento a respeito da Igreja, das doutrinas e de algumas práticas, ela começa a acontecer já há 100 anos atrás. Né? Tanto que nós temos alguns reformadores, né, que vai combinar esse processo no Lutero. E aí depois de Lutero terão outros reformadores ainda. Então, o nome é Reforma Protestante porque a ideia era reformar a Igreja Católica, né? Não era criar novas igrejas cristãs, tá? Por isso que é esse nome Reforma. Reforma Protestante porque era feita por sacerdotes católicos que protestavam a respeito de algumas práticas e algumas doutrinas da Igreja, né? Algumas práticas, né, e algumas doutrinas que eram questionadas. A venda de indulgências. Chegou-se um período da Igreja Católica em que se vendia o perdão dos pecados. Só um pouquinho, gente. Oi, Kim. Eu estou dando aula, paixão, não posso. Estou trabalhando. Questões caseiras. Me perdi, voltando. Assim, então, né, a ideia era algumas práticas, né? Então, a venda de indulgências, né? A venda do perdão dos pecados. Também começou a haver uma crítica a respeito da usura da igreja, enquanto na teoria a igreja ela condenava o acúmulo de bens e a riqueza, por outro lado, a igreja era muito rica, era dona de terras, enfim. Para vocês terem ideia, o Vaticano tem um banco. Hoje em dia ainda o Vaticano tem um banco, o Banco do Vaticano. Até há 2 anos atrás foi fruto de uma polêmica, porque o padre, né, o bispo, o arcebispo, né, um cara grande, que estava à frente do Banco do Vaticano, foi acusado de corrupção. Tanto que você vê as igrejas, né? Assim, já teve a oportunidade de vir aqui para a capital e conhecer algumas igrejas históricas aqui do Brasil que datam bem depois, né, da Reforma, 1600, 1700, as igrejas folhadas a ouro, ouro de verdade, né? Igrejas pintadas a ouro aqui no Rio de Janeiro, né? Algumas igrejas apenas com os altares, com aquelas imagens, né, atrás, pintadas a ouro, mas outras igrejas completamente pintadas a ouro. Quem já foi em Salvador e visitou algumas igrejas lá do Pelourinho, tem uma igreja dos franciscanos que é toda pintada a ouro, né? Não é pintada da cor de ouro, é pintada de ouro. Pega o pincel, passa no ouro e pinta, né? É maravilhoso. Você entra assim, é fantástico, né? Porém, você vê que esse ouro vem de algum lugar, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que a doutrina criticava a usura, o acúmulo de riquezas, a igreja, né, enquanto instituição, acumulava riquezas, né? Enfim.
Tem alguns seriados, umas séries, né, legais sobre esse tempo. Talvez o mais famoso seja Os Borgias. Eu acho que você já pode assistir, eu acho que a classificação é 16 anos. Mas Os Borgias é um seriado que fala sobre a vida do Papa, ou a vida dos papas que vinham da família Borgia. E aí mostra, né, a corrupção do clero, mostra de como os papas tinham uma vida voltada ao mundo, digamos assim, né, de gula, de bebedeira, de sexo desregrado, né, e como o papado ele, na verdade, tinha apenas a ambição de poder, né, de política. Né? O João Gabriel comenta aqui que Borges e Médici, duas famílias muito importantes nessa questão da Igreja Católica. Sim, exatamente. Né? Borges e Médici. Os Médici vão ser importantes para Maquiavel. Né? Os Médici eles vão contratar Maquiavel para escrever alguns livros para eles. Mas tem um seriado bem interessante dos Borges, né? Que é um seriado inspirado no que se sabe, né, a respeito dessa família, né, dos Borges, que alçou o papado. Tinham filhos, é uma loucura. Esse final, né, esse final assim, da Idade Média é um período bem, posso dizer, uma coisa bem louca da Igreja Católica. É um período bem louco dessa história. Se hoje em dia a gente se escandaliza com os casos de pedofilia, né, que acontece, que a gente sabe, né, que é denunciado dentro da igreja. Então, naquela época de 1500 ele era um negócio inacreditável, né, um negócio inacreditável. Enfim. Então, a reforma protestante ela vai nascer, né? Ela vai nascer nesse caldo de corrupção da instituição, tá? Da instituição igreja. Não estou falando que em relação da fé cristã, né? Fé cristã é fé cristã. Mas o ambiente institucional do catolicismo ele estava marcado por essa corrupção, né? Por essa degradação e foi isso que motivou vários padres a começar movimentos de questionamento dessa estrutura que vai desembocar então na reforma protestante. O Rian comenta aqui, coitado das crianças dessa época. Além de para essas questões, né, de aliciamento que a gente imagina que se tem hoje, imagina naquela época, né, havia uma prática em relação aos meninos que, para eles se tornarem bons cantores, fazia-se a castração deles, né, dos meninos. Então, castrava-se os meninos para eles poderem ter vozes angelicais, vamos assim, e poder fazer parte dos coros. É pesado. É pesado. A história dessa época é uma história pesada. Tem muitas coisas bonitas, muitas coisas maravilhosas, né, nessa época. Mas também tem muita coisa assim pesada, né? Pesada. É um momento bastante curioso da história humana. Bom, então tem a Reforma Protestante, é um movimento. Um outro movimento que aí é decorrente das cruzadas, né?
quando as cruzadas aconteceram, toda vez que o exército cristão, digamos assim, retornava das suas batalhas em Jerusalém, né, na Terra Prometida, sempre voltava com alguns espólios de guerra. Os espólios de guerra é aquilo que é tomado para si quando você vence a guerra. E aí, muitos pensadores gregos que haviam se perdido durante a Idade Média, porque a igreja considerava inadequado para o cristianismo, pensadores cristãos que não estavam condizentes com as doutrinas cristãs, se perderam, né? Foram perdidos na Idade Média, e aí, mas foram conservados pelos muçulmanos. E muitas dessas obras começaram a retornar a partir das cruzadas e começaram a ser divulgadas, né, na sociedade. E aí a gente vai ter um movimento chamado de Renascimento. Você já deve ter estudado isso em história. Renascimento é esse movimento intelectual e cultural que vai ter na Europa de recuperação da filosofia grega ou da cultura grega, para fazer renascer, digamos assim, digamos assim, não, essa é a ideia, né? Fazer renascer aquela cultura que era filosófica, que era uma cultura intelectual verdadeira para esses pensadores, em contraponto ao pensamento cultural e intelectual da Idade Média. Então, começa a haver um questionamento do pensamento cristão, né, a partir da leitura ou da releitura de Platão, de Aristóteles, dos céticos, né, Pirro e os acadêmicos da Grécia, dos sofistas, tá, que ou eram lidos numa perspectiva cristã, como fizeram Santo Agostinho e Tomás de Aquino, né? Lembrando que Santo Agostinho ele adaptou Platão ao cristianismo e o Tomás de Aquino adaptou o Aristóteles ao cristianismo. Então, ou esses pensadores eles eram lidos numa perspectiva cristã, ou esses pensadores eles eram excluídos da vida intelectual, tá? No Renascimento acontece um movimento de reler esses filósofos, sendo fiéis ou procurando ser fiéis ao que eles disseram e não misturando com o pensamento cristão, ou então descobrir, né, novos pensadores gregos, né? Então deixados de lado e esquecidos. Esse é o renascimento, tá? E aí é o renascimento tanto da filosofia como da cultura grega como um todo, né? A ideia era digamos assim, apagar a Idade Média e conectar 1500 ao ano 1000, que era antes de Cristo, né? Esquecer 1000 anos de história da Europa, né? Então vai ter a recuperação, né, dos principais pensadores gregos e dos pensadores latinos, Cícero, tem mais uns caras aí que eu não lembro agora, Sêneca, né, essa galera. Então esse é o Renascimento. Junto do Renascimento, a gente vai ter um movimento chamado de humanismo, né, que é deixar de ter
Deus no centro do pensamento e da vida cultural e colocar o homem como centro, a vida humana como centro. O pensamento medieval, ele era teocêntrico, tudo girava em torno de Deus, né? A gente viu que a ideia de verdade, ela depende da ideia de Deus. Você conhece a verdade à medida em que você conhece a Deus. Esse é o pensamento medieval. Então, a vida boa é uma vida conforme as doutrinas ou os desejos divinos. O humanismo não. O humanismo já parte do homem. O centro da vida é a humanidade, né? A felicidade humana, o desejo humano, é aquilo que é o homem. Tanto que, na Idade Média, a arte só podia expressar... Travou? Travou... Voltei? Meu computador travou aqui, voltei. Acho que sim. Na Idade Média, a arte ela só podia expressar coisas divinas, né? Temas bíblicos, a música sacra. No humanismo, no Renascimento, a gente vai ter novamente a arte falando sobre o homem. Então a gente vai ter o retorno das esculturas. É nesse período que vai ter o famosíssimo Leonardo da Vinci e o homem vitruviano. A gente vai ter grandes pensadores da pintura realista, desse período. Então o humanismo vai ser também uma outra pedrinha colocada no muro contra o pensamento medieval. Um outro movimento importante também, e aí já vou indo para o final da aula, é a Revolução Científica. A gente vai ter ali como grande nome o Galileu Galilei, que vai ser assim, o exemplo máximo de como era a relação da filosofia medieval com a ciência. Assim como a filosofia, que tinha que estar de acordo com os dogmas da igreja, a ciência também deveria estar de acordo com os dogmas da igreja. E por volta de 1400, 1350, 1400, a astronomia ela começa a propor algumas teses que não estavam muito de acordo com o pensamento da igreja. Talvez o mais famoso que vocês devem conhecer é o questionamento a respeito do heliocentrismo, que é a ideia onde heliocentrismo não, o heliocentrismo é o certo, o geocentrismo, que é a ideia de que a Terra é o centro do universo e tudo gira ao redor da Terra. Alguns pensadores, alguns astrônomos começaram a questionar essa ideia, começaram a dizer que não era, né, bem assim, que na verdade o Sol era o centro do universo. E ao longo de 100 anos, 200 anos, muitos pensadores desses foram condenados à morte, porque iam contra a ideia da igreja, a ideia geocêntrica, e o Galileu Galilei, ele vai ser um pensador que queria ser teólogo, vejam bem, né? Galileu Galilei queria ser teólogo. A astronomia dele tinha relação com a teologia, assim como depois o Newton também queria ser teólogo.
A física newtoniana tinha um pano de fundo teologia. Mas o Galileu Galilei ele tem uma tese muito robusta a respeito da lei da gravidade, a respeito do heliocentrismo, e aí o Galileu Galilei ele é levado a julgamento por conta de heresia. E na hora do julgamento, o Galileu ele diz assim: não, gente, que é isso? Eu me enganei, vocês estão certos, eu me enganei. Na verdade, era só uma pegadinha para ver se vocês tinham certeza mesmo, né, da teoria geocêntrica. E aí o Galilei, ele abre mão da sua tese, ele diz que está errado para não ser condenado à morte. Mas o Galileu estava certo. Tá? A Terra não é o centro do universo e ela é redonda. Então assim, só que era um movimento que não tinha volta, tá? O desenvolvimento da ciência. E é nesse momento que a gente vai ter então as bases da ciência moderna, que é o empirismo, que é a ideia de experimentação, de que você precisa demonstrar a verdade das coisas, não demonstrar apenas racionalmente, mas é preciso demonstrar pelos sentidos, empiricamente. Empiria é sentidos, né? Você precisa ver os fenômenos, você precisa constatar os fenômenos. É a ideia da observação. Então, você tem lá a base, né? Você já deve ter visto em alguma ciência aí, química, biologia, não sei, né? Mas qual é a ideia? Você observa um fenômeno, você cria uma hipótese a respeito do porquê ele acontece, você cria uma tese, observa, hipótese, teste e aí a tese. Né? Por exemplo, aquele cara que a maçã caiu na cabeça. Foi o Galileu Galilei? Newton? Não sei. A maçã caiu na cabeça de alguém naquela época. E o cara pensou, poxa, por que é que tudo cai? Então, a partir da observação, levantou um problema. A hipótese foi, a Terra cai porque existe uma força que puxa tudo para baixo. E aí, cria lá uma fórmula e vai aplicando a fórmula para ver se responde mesmo a pergunta. Então, isso é a ciência moderna. Tá? Ah, mas não foi sempre assim? Não, não foi. A gente vai ter lá os pré-socráticos, que a ciência era puramente lógica e racional, né? Não tinha demonstração empírica. Na Idade Média, a ciência ela tinha que apenas dar dados que mostrasse que a Bíblia estava certa. Tá? É na Idade Moderna que a ciência ela vai ter autonomia e vai criar esse método de observação e demonstração. Tá? Então, na ciência, tudo tem que ser demonstrado, na ciência moderna contemporânea. Tá? É por isso que os cientistas dizem que, por exemplo, né, um exemplo para nós hoje, que a cloroquina não funciona, porque os caras testaram, pegaram a cloroquina, fizeram testes, observaram, poxa, desse jeito não funcionou, então faz outro jeito. Do outro jeito também não funcionou, do outro jeito também não funcionou. Né? É por isso que eles dizem que a cloroquina não funciona contra o coronavírus, porque eles testaram e viram que não acontece nada em relação à doença. Cloroquina é bom para outras doenças, não para Covid, tá? Não é observação assim, nossa, eu tomei e observei que eu não peguei. Então não é esse tipo de observação. É observação diante do fenômeno, observação
controlada para ver o que acontece, né? A pessoa dizer que tomou cloroquina e não pegou coronavírus é a mesma coisa que dizer que comeu pudim e não pegou cloroquina. É a mesma coisa. Poxa, eu comi pudim. Desde que começou o coronavírus, eu tô comendo pudim. E não peguei coronavírus até agora, cara. Você comer pudim ou tomar cloroquina é a mesma coisa, tá? Em relação ao coronavírus. Por isso que a ciência, né, bate o pé. Tipo, não funciona porque a gente viu. A gente viu que não funciona. É assim que a ciência é, trabalha desde 1500. Que também questionou, né, aí o pensamento da instituição igreja 1500, que não partia da observação, partia da fé, né? Então a ciência na Idade Média ela tinha que concordar com algo que não era demonstrável, e a partir de 1500 só tem validade por conhecimento científico aquilo que pode ser demonstrado, tá? Então, todos esses fenômenos, todos esses movimentos, reforma protestante, renascimento, humanismo, revolução científica e a criação dos modernos estados nacionais, que aí, né, vai começar o movimento de criação dos países e questionamento do poder geral do Papa, tudo isso vai levar com que a Igreja Católica institucionalmente perca sua força política, sua força cultural, sua força intelectual e comece a dar lugar, então, por o que a gente chama de pensamento moderno, que vai ter ali com grandes expoentes o Maquiavel na política, o Descartes na filosofia e na matemática, o Galileu Galilei e o Newton na física, tá? O John Locke na política e na teoria do conhecimento, né? Todos esses caras aí, eles vão então ser aqueles caras que vão oferecer teses para substituir todas aquelas que eram oriundas da filosofia medieval, da filosofia cristã. Beleza? Passei 6 minutinhos, mas é isso, tá? Então, a filosofia moderna não nasce do nada, ela nasce desse conjunto de fenômenos culturais. Isso tudo você deve ter visto em história, né? Não deve ter sido nada novidade do que eu falei. Você deve ter falado numa perspectiva filosófica, né? Um impacto para o pensamento. Beleza? Então por hoje é isso. Eu vou colocar esses conteúdos todos na plataforma. E aí semana que vem a gente começa a falar um pouquinho de René Descartes. Penso, logo existo. Penso, logo existo. Ok? Então fiquem bem, se cuidem e até quarta-feira que vem. Ah, não, quarta-feira que vem é carnaval? Não, né? Nem lembro. Enfim, até a próxima quarta. Fazer que seu fone de ouvido você